Aparentemente, houve alguma vez uma cidade no norte da Suécia chamada Corona, mas de alguma forma todo mundo esqueceu de sua existência. Eu sou policial e trabalho em Kalix, um município perto de onde a cidade de Corona supostamente ficava. Naquele lugar não existem sinais da cidade, apenas uma densa floresta. Mas certos detalhes relacionados à minha própria família me dão certeza de que esse lugar era de fato real. Só que todo o resto do mundo apenas esqueceu dela. Eu não consigo imaginar como ou o porquê, mas é a única conclusão que eu consegui chegar. Para mim, isso tudo começou quando duas romenas colhedoras de mirtilo vieram até minha pequena delegacia para relatar algo que tinham visto nas profundezas da densa floresta. Elas não sabiam falar sueco ou inglês para explicar exatamente o que tinha encontrado, mas ficou claro de imediato que tinham deixado-as completamente apavoradas. Pelo que eu consegui entender, parecia envolver um cadáver humano. Eventualmente, depois de trazer uma intérprete de uma cidade vizinha, me foi revelado que tinham cruzado com uma criança morta e não devia ter mais do que 10 anos. Levaram eu e mais 2 colegas, seguidos de uma ambulância, até a localização onde tinham encontrado a criança. O sol estava se pondo por trás de uma neblina grossa quando chegamos lá. Eu acendi um cigarro enquanto saímos da estrada principal e entrávamos andando pela floresta para onde a criança supostamente estava. Eu me senti um pouco desconfortável em ter que lidar com um cadáver infantil, mas já tinha lidado com casos desse tipo e não me senti afetado no momento. Era só mais um trabalho, ou assim eu pensava. As romenas pararam quando nós nos aproximamos e elas estavam se recusando a ir além. Havia pânico em seus olhos, mais do que eu esperava, mesmo com tais extremas circunstâncias. Um dos meus colegas ficou com as duas enquanto o resto de nós continuávamos. Logo, nos deparamos com uma pedra enorme que tinha se fundido lá durante a Era do Gelo. Meu colega deu a volta e alguns momentos depois voltou correndo, tão pálido que parecia ter visto o próprio diabo. Ele se curvou e vomitou na minha frente. Está do outro lado, puta merda, disse. Eu não perguntei nada, apenas continuei para ver com meus próprios olhos, com os paramédicos me seguindo logo atrás. O que nós achamos do lado da pedra não era natural. Era metade da criança, uma menina de cabelos loiros. Estava fundido com a pedra como se estivesse passando pela rocha como um fantasma e de repente voltou a ser carne e osso antes de ter tempo de sair de lá. Ou, como um colega ressaltou mais tarde, como se tivesse se teletransportado para dentro da pedra. O olhar morto e soturno da menina para a floresta parecia contar uma história de tragédia desconhecida pelos vivos. Os paramédicos rapidamente afastaram os olhares em silêncio, horrorizados com o destino que sofrera, mas eu não consegui desviar o meu olhar. Nunca fui um homem religioso, mas essa experiência me fez duvidar de tudo que acreditava antes. E não somente pelo jeito bizarro que a pobre menina havia perdido sua vida, metade de seu corpo engolido por uma rocha, havia algo mais sobre essa garota. Algo que me fizera sentir totalmente vazio por dentro, como se um pedaço da minha própria alma tivesse sido arrancada, deixando um buraco oco no meu coração que rapidamente se preencheu com uma tristeza que eu jamais sentira antes. Era um sentimento medonho, que só se fazia pior pelo estranho fato de que uma pequena parte de mim reconhecia a menina. Não sabia de onde, seu rosto era como uma vaga memória ou um sonho que esquecera recentemente. Nós nos recompomos e começamos a conversar, tentando entender a situação sem nenhum sucesso, enquanto os paramédicos se aproximavam do corpo. Eu tentei me focar nos fatos sólidos enquanto nós investigávamos a cena. A menina vestia uma jaqueta rosa e em um dos bolsos encontramos uma flor de transparência estranha. Suas cores eram exóticas, lembrando a coloração das asas de um besouro. E também nós achamos um cartão amarelo de biblioteca com um texto que nos deixou muito confusos. Dizia Biblioteca Pública de Corona. A menina também havia escrito seu nome no cartão. Quando eu vi, meu mundo começou a girar. Isabela Lexelius, dizia em uma letra infantilizada. Esse não é o seu sobrenome, senhor? Meu colega perguntou. É sim. Eu não sabia o que dizer ou pensar. Você a conhece? Eu não sei. Não. Eu nunca vi antes em toda a minha vida. Deve ser apenas uma coincidência. É uma grande coincidência, senhor. Tem alguma coisa no chão, um dos paramédicos disse. No musgo manchado de sangue embaixo da menina, havia um caderno. Devia ter caído de sua mão, a que estava pendurado sob o livro. Eu peguei e abri. As páginas estavam cobertas com textos pequenos, escritos com uma caligrafia diferente da garota. Senhor, um dos paramédicos disse. Nós traremos ferramentas para cortá-la. Sim, falei distraidamente. Só mais uma coisa, ele disse.
Eu coloquei o caderno dentro de um saco plástico de evidências. O que foi? Tem sangue demais. O médico apontou para o chão. Como assim, ter sangue demais? Perguntei. Embaixo da rocha, senhor, explicou. É impossível que todo esse sangue venha de uma criança só. Eu fiquei em silêncio por um momento e declarei. Nós teremos que voltar com ferramentas melhores, então. Um dia depois, nós removemos a parte de cima do corpo com sucesso e levamos de volta para o necrotério, onde seria analisado. Também tentamos levantar a pedra com a ajuda de um guindaste, mas ela nem se mexia. Ao invés disso, cavamos um buraco ao redor, mas não achamos mais nenhum corpo. Tudo que podíamos fazer era testar a maior parte do sangue encontrado. Durante a examinação do corpo, eu li o seu caderno. Continha a história da cidade de Corona. Fiquei convencido que era apenas uma peça de ficção, uma história doida que achei ser escrita pelo homem que havia matado a menina. Até que algumas semanas depois, o laboratório forense me ligou. E eu tive problemas para acreditar, mas não tinha como estar errado. Eles fizeram o teste de DNA da menina comparado com o meu por causa do meu sobrenome. Foi minha ideia, sendo que eu não queria levantar mais suspeitas. Nós não achamos que revelaria nada, mas revelou. A menina de mais ou menos 10 anos, Isabela, era minha filha. Eu tinha certeza que isso era impossível. 10 anos atrás eu vivia com minha ex-esposa e eu nunca traí. E certamente eu não tive nenhum filho com ela. Ficamos juntos por mais 5 anos, e então eu saberia se ela tivesse tido um bebê durante aquela época. Mas ainda assim, o teste era positivo e sem margem de erros. Em seguida, você vai ouvir uma transcrição do caderno. E eu gravei o áudio com a esperança de que alguém se lembre da cidade de Corona ou que alguém tenha morado lá. Por favor, entre em contato comigo se tiver qualquer informação. Isso é o que estava escrito dentro do caderno. Meu nome é Helena Fredrickson. 5 anos atrás, eu era outra pessoa. Era mais jovem. Não só no sentido habitual, mas espiritualmente também. Havia felicidade em minha vida e eu tinha esperanças e sonhos. Agora isso não existe mais. Eu não tenho muito tempo para escrever, mas tentarei explicar o que aconteceu conosco da melhor forma possível. O evento, como viemos a chamar depois, aconteceu em 9 de julho de 2013. Eu estava apenas visitando Corona aquele dia para levar minha sobrinha Isabela na grande estreia do O Bosque Vermelho, o novo parque de diversão da cidade. Era para ser o maior de toda a Suécia, que Isabela implorou para seus pais que a levassem, mas nenhum deles estava disponível por causa de seus empregos, então me ligaram e perguntaram se eu podia fazer esse favor. Sou eu quem chamavam quando eles precisavam de ajuda com Isabela, a única em quem confiava. Como eu queria que esse não tivesse sido o caso, considerando tudo o que aconteceu. Nós chegamos bem cedo, algumas horas antes da abertura, para que nós não precisássemos ficar na fila o dia inteiro para somente cruzar os portões de entrada. O tempo estava incrível. Havia chovido um pouco na parte da manhã, então estávamos um pouco preocupadas, mas quando chegamos na cidade, não havia uma nuvem à vista. Isabela não conseguia parar de falar enquanto nos divertíamos, e aqueceu meu coração vê-la tão feliz assim. Nós demoramos um pouco mais do que o esperado para chegar no parque, sendo que uma das ruas principais estava fechada por causa de uma parada militar. Não nos incomodou muito, na verdade, apenas aumentou o ar de celebração que já estava no ar. Para evitar a parada, tivemos que pegar um ônibus até o centro da cidade, na Praça Freia, e de lá pegamos do metrô até a estação do centro de negócios de Yellow Neutral, a maior arranha-céu da cidade. De lá, nós podíamos andar até o Bosque Vermelho. Havia pessoas para todos os lados. Parece que muitos tinham pego a balsa pelo rio, algo que eu não sabia que dava para fazer. Isso significou que tivemos que ficar em uma fila de qualquer forma, mas Isabela não se importou. Havia um homem empurrando um carrinho e vendendo cachorros quentes ao lado da fila. Eu comprei um cachorro quente e um refrigerante para Isabela. Seus pais não gostavam muito quando eu comprava bobagens para ela comer, mas achei que entenderiam, dado as circunstâncias do dia. O homem também vendia balões vermelhos para as crianças. Isabela disse que queria um também, e eu tentei explicar que teria que carregá-lo o dia inteiro e que haveriam mais balões lá dentro do parque, mas ela não me ouviu. Relutantemente, eu comprei também um balão. E nesse momento, ninguém que estava ali sabia que suas vidas estavam prestes a mudar em questões de minutos. Isabela acidentalmente soltou seu balão. Eu achei que isso ia deixar ela triste, mas não pareceu incomodar ela muito. Nós olhamos o balão enquanto subia aos céus e ia embora. Logo, não era nada mais que um ponto vermelho em uma vastidão azul. Então, de repente, desapareceu. Pra onde ele foi? Eu não sabia explicar, tinha apenas desaparecido. Eu não sei, querida, falei. Talvez ele tenha estourado. Mas algo, uma sensação estranha que eu não conseguia racionalizar, me fez duvidar disso.
Então, poucos minutos depois, um vento forte começa a vir de todas as direções. Carregava um cheiro que me lembrava de algo apodrecido. Eca! Isabela disse, com seus longos cabelos brancos dançando com o vento. Que cheiro é esse? Eu segurei sua mão com mais força. Eu não sei, querida, falei. As pessoas olhavam em volta confusos e as vozes antes felizes estavam agora cheias de um tom de preocupação. Algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o que era. Sirenes ecoaram ao longe, parecendo estar vindo de centro de negócios. Meu Deus! Uma mulher falou e apontou em direção do arranha-céu. O topo do prédio sumiu! Não era tão fácil de ver, mas ela estava certa. O topo do prédio mais alto tinha sumido como se tivesse sido cortado com uma faca. Isabela era baixinha demais para ver, mas estava percebendo que algo não estava certo pela expressão de todos em sua volta, então começou a ficar com medo. Acho melhor a gente sair daqui, falei agindo por instinto. Acho que não é seguro. Isabela começou a lacrimejar. Mas o parque, nós vamos... Nós voltamos mais tarde, querida, falei enquanto andávamos para longe da multidão. Uma das balsas estavam saindo naquele momento, então rapidamente subimos. Algumas pessoas nos acompanharam, mas a maioria ficou para trás na esperança de que tudo normalizasse. Isabela chorou, mas eu podia ver que ela não estava brava. Enquanto a balsa lentamente se afastava da costa, uma espécie de comoção interrompeu a multidão da parte terrestre. Eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo, mas de repente todos gritavam em horror e tentavam correr em direção da água. Estavam claramente fugindo de alguma coisa, mas eu não conseguia ver do que. Tudo que eu conseguia enxergar eram pessoas se pisoteando enquanto tentavam pular no rio e fugir nadando. Era uma visão horrível, e eu agradeci por Isabela não ser alta o suficiente para poder ver em cima da barra de proteção da balsa. Depois, as sirenes do sistema de alerta de emergência começaram a berrar, aquele som sombrio e de catástrofe iminente. Todos faziam perguntas que ninguém sabia responder. A maioria das pessoas falavam sobre algum ataque, ou por terroristas, ou pelos russos também. Eu peguei meu celular para ligar para minha irmã, mas não havia nenhum sinal. Tentei com o celular de emergência de Isabelle, mas também não tive sorte. Logo eu descobri que ninguém dali tinha sinal. Nos lados do rio que passavam pela cidade, as pessoas olhavam pelas janelas tentando ter um vislumbre do que estava acontecendo, mas a única coisa que podiam ver fora do comum era o prédio cortado no centro de negócio de elo neutro. Olha! Isabela falou e apontou para o céu. Eu nunca vi um passarinho tão grande assim. De repente, uma criatura que parecia um pássaro sobrevoava alto acima de nós. Era totalmente preto, embora não pudesse dizer com certeza. Parecia estar confuso em estar nos vendo enquanto nós estávamos confusos em vê-lo. Ele circulou o centro da cidade algumas vezes e depois voou para longe. A visão daquele pássaro gigante, ou seja lá o que fosse, transformou nossa confusa ansiedade em terror. Ainda não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora sabíamos que não eram terroristas ou forças estrangeiras. Aquilo era outra coisa, algo impossível de se acreditar e ainda assim impossível de negar. A balsa nos deixou um pouco mais à frente no rio, perto da Praça Freia. As pessoas pareciam estar em estado de pânico, embora ninguém soubesse o que havia de errado. Alguns empacotavam seus carros para fugir da cidade, e outros corriam por algum lugar. Mas a maioria se aglomerava em volta de policiais, trabalhadores ou militares na parada para tentar conseguir informações. Mas todos só recebiam sempre a mesma informação, gritada para que todos em volta pudessem ouvir por cima das sirenes de alerta de emergência. Não sabia ainda nenhuma informação e que eles precisavam voltar para suas residências e aguardar mais informações pelo rádio. Como vamos ouvir o rádio se não tem energia elétrica? A voz veio de uma senhora. Olha em volta, não tem energia em lugar algum. Ela estava certa. Vão para casa, fechem suas janelas e esperem a energia voltar, um policial disse. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas a coisa mais segura a se fazer é seguir o protocolo. Ele foi interrompido por algo que acontecia a alguns metros de distância. A primeira pessoa que tinha tentado sair da cidade, um homem com uma moto barulhenta, tinha voltado. Eu estava carregando Isabela, confortando-a ao mesmo tempo que tentava ouvir o que o homem da moto tentava dizer para todos. Eu me empurrei pela multidão para me aproximar. Ele andou até o centro da praça e subiu no pé da estátua de Freia. Poucas pessoas acreditavam nele, mas todos que haviam visto a criatura nos céus não tinham dúvidas de que o homem estava falando a verdade, mesmo que parecesse impossível. Não tem saída! O homem gritou. A estrada principal que dá para a saída da cidade simplesmente para e só tem uma floresta. Eu não consigo explicar, me desculpe, mas é a verdade. Estamos cercados por uma densa e enorme selva que não tem saída. Então é verdade. O policial sussurrou para si mesmo ao meu lado. Pelo amor de Deus, era verdade. Eu perguntei o que queria dizer com aquilo. Primeiro eu não quis reconhecer minha pergunta, mas quando viu minha confusão e as lágrimas no rosto inocente de minha sobrinha, virou para mim e disse em tom baixo. Antes de nós perdermos o contato com o helicóptero que estava vigiando a parada, o piloto disse que algo não fazia sentido. Ele estava
estava caindo. Algo tinha cortado os motores. E disse que tudo tinha mudado de certa forma. A vista tinha mudado. Antes de bater no chão, ele gritou que tinha visto uma selva ao oeste e um oceano a leste. Mais e mais relatos chegavam e, embora fosse impossível distinguir os rumores de fato, todos contavam a mesma história. O mundo inteiro ao redor da cidade havia sido substituído do nada. A cidade era a mesma, mas o céu acima não era. Eventualmente, as sirenes ficaram em silêncio, os carros pararam de buzinar e as vozes desapareceram. O silêncio misterioso caiu sobre a cidade. A sensação estava além do irreal. Eu não sabia o que isso significava. Tentei explicar para minha sobrinha, mas ela tinha apenas 5 anos e não conseguia entender. Ela queria ir para a casa de seus pais e eu não sabia o que dizer. Ela estava cansada e precisava descansar, então eu fui em uma pousada nas proximidades e paguei por um quarto. Logo, a economia da cidade entraria em colapso, mas nos primeiros dias nesse novo mundo desconhecido, as pessoas ainda aceitavam dinheiro como pagamento. O que se seguiu foram 5 anos de sofrimento e dificuldades intermináveis. Uma batalha contínua pela sobrevivência, sem esperança de ajuda ou resgate. Tudo começou na primeira noite. O sol, idêntico ao nosso, ainda que novo e estranho, estava ao norte em vez de ao oeste, e foi substituído por estrelas irreconhecíveis que cobriam todo o céu. Quando eu olhei para eles da pequena janela de nosso quarto, eu não senti admiração, mas me senti completamente perdida. O sentimento mais estranho durante todos esses anos deve ter sido a sensação paradoxal de familiaridade com as suas, misturada com a consciência de deslocamento total. Acho que foi em parte por isso que as pessoas se mantiveram perto do centro da cidade, para se afogarem na ilusão de estar em casa, embora soubessem no fundo que não podiam escapar de seu destino como encalhados no desconhecido. Então, quando eu me inclinei para fora da janela, ouvi os sons. Pessoas gritando, tiros, carros dirigindo loucamente pelas ruas sem qualquer lugar para ir, e ocasionais uivos estranhos que faziam meu sangue gelar. Eu não vi nada no que aconteceu naquela noite, mas eu sei que isso mudou a população para sempre. Fechei a janela e me escondi embaixo da cama com Isabela. Ela queria chorar com saudades da mãe, mas mantive minha mão sobre sua boca trêmula. A noite seguinte foi mais calma, provavelmente porque ninguém ousou se aventurar lá fora. Com o passar dos dias, logo percebi que a ameaça não vinha da selva desconhecida fora da cidade, mas das pessoas ali. Era impossível dizer quantos crimes foram cometidos, mas dado o que eu vi com meus próprios olhos, calculei que a taxa de criminalidade deve ter aumentado muito. No entanto, não era uma anarquia total. A polícia e as poucas unidades militares que estavam na cidade para o desfile mantinham alguma ordem vital para a comunidade. Como as pessoas comuns não tinham armas, a polícia e os militares não eram ameaçados pelos cidadãos comuns. O homem da motocicleta deu um passo à frente e depois de algumas semanas, todos pareciam cooperar pacificamente. A comida que foi deixada nas lojas era distribuída de forma justa e todos que podiam trabalhar pareciam fazê-lo sem hesitação, até mesmo eu. Os cientistas que estavam trabalhando na universidade na época do evento não conseguiram descobrir o que havia acontecido, mas com a ajuda de centenas de cidadãos, conseguiram construir uma pequena usina nuclear que poderia retornar eletricidade para a cidade. Ajudei principalmente com esse projeto. Eu não sabia nada sobre física nuclear, mas fiz o pouco que eu pude. Era incrível o que nós éramos capazes como um povo, e em toda a minha terrível sensação um sentimento de orgulho cresceu no meu peito. Mas nada era simples para nós. Longe disso. Além do meu problema pessoal em manter Isabela saudável e segura, havia outros 3 grandes problemas que continuavam crescendo a cada semana. O primeiro era a situação da comida e da água. Algumas pessoas conseguiram cultivar trigo e batatas em parques e em campos de futebol, mas isso não era o suficiente. Estávamos ficando sem comida e água. Chovia de vez em quando, mas poucas pessoas se sentiam seguras bebendo água da chuva. Para combater esse problema, e também para encontrar soluções para outros problemas, as expedições foram enviadas para explorar a selva. Estes geralmente terminavam da mesma maneira, isto é, ninguém nunca retornava. Apenas 1 ou 2 vezes alguém conseguiu voltar para a cidade, mas esses já não eram eles mesmos. Era como se algo na selva tivesse capturado suas almas e deixado seus corpos voltarem sem nenhum arranhão. O segundo problema era a natureza. Parecia ter nos poupado nos primeiros 2 meses, mas logo que nós recuperamos a eletricidade se voltou contra nós. Demorou um pouco para ver com meus próprios olhos, mas aparentemente ao caso, criaturas misteriosas entraram na cidade. Às vezes, apenas passavam para nunca mais voltar. Uma policial, um dos novos recrutas, me disse que havia seguido uma criança nua enquanto caminhava solenemente pela cidade e depois voltava a sair dela. Em outras ocasiões,
Monstros indescritíveis causavam muitos estragos nas ruas, matando o máximo de pessoas que podiam antes de voltar para seja lá de onde tinham vindo. A certa altura, e isso eu realmente vi por mim mesma, uma enorme centopeia totalmente branca com centenas de olhos vermelhos saiu de repente de um bueiro. Rapidamente, subiu na lateral de um prédio e entrou em uma das janelas no último andar. Depois começaram os gritos das pessoas de dentro do prédio. Alguns conseguiram escapar, mas todos os outros dentro foram despedaçados. Somente após cerca de 5 minutos, a centopeia saiu do prédio da entrada. O corpo branco e segmentado, agora todo manchado de sangue, retornou para o bueiro. Esses ataques, como eram chamados, despertaram medo e pânico em todos nós. Embora isso não acontecesse com frequência, acontecia com frequência suficiente para que todos ficassem nervosos o tempo todo. O terceiro problema também só se tornou perceptível depois de um tempo, e foram os problemas de saúde. Não havia um padrão para quem era afetado ou não, mas algumas pessoas, provavelmente não mais que 1%, adoeceram. Começou como uma febre e progrediu lentamente com mutações assustadoras atingindo partes aleatórias do corpo. A maioria dessas mutações tornou suas vítimas deficientes e desfiguradas, mas às vezes as vítimas desenvolviam características aparentemente benéficas. O caso mais extremo que eu vi foi uma jovem que cresceu um terceiro olho no meio da testa. A íris do novo olho brilhava com cores surpreendentes e a garota alegou que podia usar o olho para ver emoções de outras pessoas. No início das crises de saúde, os doentes eram maltratados como se fossem monstros da selva. Esse tratamento só piorou quando foi revelado que as criaturas de fora nunca atacavam os doentes. Em dado ponto, um grupo de mal-intencionados se reuniu na Praça Freia, perseguindo os doentes cidade afora. Felizmente, isso foi parado pelos militares. Entretanto, no final das contas, os doentes eram enviados para a selva. Não para nos ver livre deles, mas para fazer uso de sua humanidade à natureza daquele mundo. Isso se transformou de enorme sucesso que acabou resolvendo o problema de comida e água. Eles conseguiam se aventurar e explorar a área circundante e retornar com frutas comestíveis, vegetais e pequenos mamíferos que caçavam. Este foi um momento decisivo para nós, e então nossa sorte apareceu de novo. Todas as tentativas de pesca haviam fracassado até aquele momento, mas de repente havia peixes em todos os lugares do rio. Logo descobrimos que havia períodos diferentes para quando os peixes ficavam em mar aberto ou mais perto da costa. No entanto, assim que chegaram perto da terra, misteriosas tempestades roxas que duravam semanas atormentaram a cidade. E ainda assim, nós sobrevivemos. Muitas pessoas não, é claro, mas a vida era possível. No final, nós prevalecemos. Durante os 5 anos que se seguiram, não houve muitas catástrofes, e nosso foco na sobrevivência mantinha longe de nossos pensamentos com os de fora. Até Isabela pensava cada vez menos em seus pais enquanto crescia. Com o tempo, a maioria das pessoas se acostumou com a situação bizarra em que se encontrava desde julho de 2013. Muitas pessoas cometeram suicídio, sim, mas a maioria das pessoas preferiu viver nessa terra desconhecida. Entretanto, 2 eventos mudaram as coisas. Primeiro, foi o que aconteceu com uma expedição planejada ao mar. Centenas de pessoas, a maioria homens, decidiram se aventurar no oceano com um dos cruzeiros de luxo que estavam ancorados ao lado da cidade. Esta seria uma grande aventura e, talvez, uma maneira de encontrar algumas respostas de onde estávamos. Isso inspirou todos nós. Milhares de pessoas se reuniram para ver o enorme barco partir lentamente, e isso incluía Isabela e eu. Tudo parecia semelhante àquele dia 5 anos antes, quando esperávamos que o parque de diversões fosse aberto. Todos nós olhávamos para o horizonte, enquanto o barco, chamado Bir do Desespero, se transformava em um pequeno ponto contra o sol poente. Nós imaginávamos as incríveis aventuras por quais passariam e esperávamos seu retorno. Então, algo deveria ser maior do que qualquer outra coisa que já víamos até agora, pulou da água e engoliu o Bir do Desespero inteiro. Algumas pessoas gritaram, outras choraram. Isso foi um golpe pesado contra a cidade. Apenas saber que um ser assim, um ser capaz de comer um cruzeiro inteiro de luxo em apenas uma mordida poderia existir, privou muitas pessoas de suas esperanças por um futuro melhor. E o evento seguinte foi diferente. Na verdade, foi um milagre, para se dizer no mínimo. Aconteceu apenas um mês depois da destruição do Bir do Desespero. Um guarda militar, um jovem que tinha apenas 15 anos na época do nosso desaparecimento na Terra, descobriu que quando estava em um lugar determinado na Praça Freia, podia sintonizar uma estação de rádio específica do nosso mundo antigo. O nome da estação era Century Mix, que dedicava a maior parte dos seus programas a esse tipo de música. A esperança retornou imediatamente, mas dessa vez, a esperança era diferente das que havíamos passado 5 anos construindo dentro de nós. Essa era a esperança de ver nossos entes queridos novamente, a esperança de voltar para casa. As pessoas da universidade investigaram a área para tentar determinar de onde os sinais de rádio estavam vindo. Eles não tiveram muito sucesso,
mas logo perceberam que emanava do solo abaixo da Praça Freia. Enquanto a área era investigada pelos cientistas, pessoas comuns apareceram em massa. Todos tinham rádios de diferentes tipos, com crianças carregando bichos de pelúcia para se sentirem seguros, na esperança de entrar em sintonia com o Symphony Mix e sentir o gosto perdido do lar. É claro que a área onde a estação de rádio podia ser ouvida era pequena demais e a polícia precisava expulsar todo mundo para dar aos cientistas a sala que precisavam. Alguns dias depois, os cientistas colocaram um conjunto de alto-falantes grandes ao pé da estátua Freia e os conectaram ao receptor que estavam usando para ouvir a estação de rádio. Dia e noite, a música calma e sintética, às vezes um tanto melancólica, tocava sem parar para toda a cidade. As pessoas se reuniam em torno da estátua, até desafiaram os perigos da noite. Isso se tornou nossa nova tradição na cidade. Terminar o dia indo à estátua e sentando-se ao redor dela tornou-se nossa peregrinação. Não era exatamente a música que atraía as pessoas para a praça, mas sim sua origem. Ainda assim, as melodias eletrônicas logo se transformaram em um símbolo de todas as nossas esperanças e sonhos. De tempos em tempos, as pessoas se levantavam e dançavam, às vezes enquanto choravam com uma alegria agridoce, difícil de explicar. Embora o que nos fez ficar em silêncio e ficar totalmente concentrado foi quando os anfitriões disseram algo. Geralmente, eles só falavam sobre a música que estavam transmitindo, mas raramente, em ocasiões, eles falavam sobre o mundo lá fora. Naquela época, parecia que nossos corações pararam coletivamente em antecipação. Será que eles falariam algo sobre nós? Será que falariam sobre seus esforços para descobrir onde estávamos e como nos trariam de volta? Mas nunca houve notícias sobre nós, como se já tivessem se esquecido ou nunca tivessem notado nossa existência. O trágico destino da cidade de Corona nunca foi citado. No entanto, nós nunca perdemos nossa fé. Demorou muito tempo, mas eventualmente, os cientistas decidiram que valeria a pena cavar um grande buraco, exatamente onde as ondas de rádio pareciam ser ejetadas para fora do solo. Isso não era uma tarefa fácil e nem segura. O trabalho levou semanas, mas uma vez todos nós ajudamos. Ninguém realmente sabia exatamente o que estávamos procurando, só sabíamos que era alguma coisa. Quando chegamos ao fundo, onde a rocha se tornava muito difícil de escavar, uma montanha de terra cobriu o solo em volta da praça. Nossos esforços não tinham sido em vão, afinal. Logo abaixo do local, onde as ondas de rádio haviam sido captadas, havia um pequeno buraco no leito rochoso. As pessoas foram solicitadas a se afastar dela enquanto os cientistas a investigavam. Primeiro, tentaram medir o quão profundo era. Isso levou algum tempo, por ser difícil encontrar uma corda longa o suficiente. No final, foi estimado cerca de 700 metros de profundidade. Em seguida, alguns equipamentos foram enviados amarrados no final da corda, e para surpresa de todos, tudo que foi enviado foi engolido pelo buraco. Claro, ninguém sabia para onde ia, mas todos nós pensamos a mesma coisa, que de alguma forma havia voltado para casa. Era uma suposição razoável, dado que a única coisa saindo do buraco vinham da nossa terra. Todos nos alegramos com essa descoberta, mas experimentos foram feitos e, embora algumas perguntas permanecessem sem resposta, o consenso era que o buraco realmente era um portal de volta ao nosso mundo. Haviam dois grandes problemas que precisavam ser resolvidos. O primeiro era a segurança. Toda vez que algo amarrado à corda desaparecia no fundo do buraco, a corda era cortada como um arranha-céu 5 anos antes. Isso significava que era possível que quem entrasse no buraco também fosse cortado. No entanto, esse problema foi resolvido em breve. Ao amarrar uma câmera à corda conectada, uma tela acima do solo descobriu que a corda só era cortada quando puxada de volta. Contanto que não fosse puxado para trás, a tela ainda recebia sinais da câmera. A câmera nunca gravou nada, além de escuridão no que se supunha ser o outro lado. Mas desde que continuou a trabalhar até que a corda fosse puxada para trás, isso não parecia ser um problema tão grande. Afinal, alguns problemas técnicos eram esperados sob aquelas circunstâncias. O segundo problema era que o buraco era pequeno demais para qualquer um passar. Muitas tentativas foram feitas para alargar o buraco, mas o leito de rocha parecia ser feito de um material mais forte do que qualquer uma de nossas máquinas poderia quebrar. Isso era extremamente frustrante. Isso nos fez sentir como se estivéssemos chegado à linha de chegada apenas para descobrir que não conseguimos atravessá-la. No final, uma das cientistas disse que queria mandar seu filho de 10 anos para o buraco. Ele era pequeno o suficiente para caber por ele. Isso foi amplamente debatido por algum tempo antes de ser aprovado. A mãe argumentou que a cidade de Corona não era o lugar para seu filho e que todas as evidências sugeriam que o buraco era o único caminho para casa. O menino foi corajoso. Ele sabia que provavelmente nunca mais veria sua mãe de novo, mas ainda assim continuou. Recebeu um walkie-talkie e depois de um adeus cheio de lágrimas para sua mãe, foi mandado pelo buraco negro de 700 metros de profundidade. Foi instruído a ligar o rádio apenas depois que chegasse ao outro lado, confirmando que estaria seguro. Depois que a corda foi puxada, a mãe esperou e esperou que seu filho se apresentasse. No entanto, ele nunca fez. Durante semanas, a mãe sentou-se na beira do buraco, chamando o filho várias vezes com seu walkie-talkie.
Ninguém sabia o que, se alguma coisa tinha dado errado. Como nenhuma outra onda de rádio foi captada além de Synthwave Mix, era possível que outras ondas de rádio simplesmente não pudessem entrar em contato com o nosso mundo por algum motivo. Ainda assim, as autoridades consideraram um buraco muito inseguro para qualquer outra pessoa passar. Isso não mudou o pensamento das pessoas. Um buraco representava a única esperança verdadeira que sentimos em anos. E dadas todas as coisas horríveis em nosso mundo que poderiam nos destruir a qualquer momento com a mesma facilidade com que sopramos uma vela, o pequeno risco de passar pelo buraco parecia ser mais do que aceitável. O buraco era vigiado pela polícia, mas a maioria dela compartilhava a opinião coletiva da cidade de que o buraco era a única saída. Não para nenhum dos adultos, mas sim para nossas crianças. E agora, eu estou aqui, sentada, no quarto que paguei há 5 anos atrás escrevendo isso. Durante as últimas semanas, muitos pais têm mandado seus filhos pelo buraco à noite. Este mundo realmente não é lugar para eles. Embora possam sobreviver, eles merecem mais. Por isso, como muitos outros, decidi enviar Isabela para casa. Quando eu conversei com ela sobre isso, ela olhou para mim com uma felicidade em seus olhos que eu não via desde que fomos transportados para esse mundo terrível e esquecido por Deus. Escrevi isso durante todo o dia de hoje. É meu testemunho do que aconteceu em Corona. Vou dar este caderno para Isabela. Tenho certeza de que ela poderá dar ao seu pai. De alguma forma, eu sei em meu coração que ela encontrará seu caminho de volta para seus pais. Em breve estará escuro e levarei Isabela para a Praça Freia a última vez. Me desculpe pela demora. Assinado, Helena.